Então, essa aqui é a primeira revista, tô contando aqui com a ajuda do Thor, né, que está nos acompanhando aqui. Essa é a primeira revista, eu só vou mostrar para vocês então antes de começar a leitura, para vocês verem qual é. Eu vou mostrar as fotos e tudo e depois eu parto para a leitura, né? É uma edição da Rolling Stone. Eu comecei a ler a entrevista, muito boa, vocês vão gostar. Madonna Looks Back, The Rolling Stone Interview. Madonna looks back, a grosso modo a tradução é olha para trás. Por isso que a foto, se você entender o trocadilho, é ela olhando para trás. Mas quer dizer, rememorando, né? Olhando para trás na carreira, na vida. Então falando da trajetória dela. Por isso a brincadeira de ela, a foto se ela sem camisa, ou de bustier e tudo, olhando para trás. É uma edição aqui, vamos ver. Olha, de 2009, 29 de outubro de 2009, tá? Eu vou abrir aqui, tem, porque eu quero mostrar tudo que tem na Madonna na revista, né? Então tem aqui, peraí. Quem tirou a foto, né? Deixou. Madonna photographed. Peraí, deixa eu focar isso aqui. Que o foco nesse celular é uma coisa. Peraí. Aqui. On the cover. Madonna fotografada no dia 12 de março de 1986 em Los Angeles. Fotografia do Herb Ritts, que era o amigo dela, diretor do clipe de Cherish, muito amigo dela e que já faleceu, infelizmente, de HIV, né? De AIDS. E aí agora eu vou mostrar a matéria. Vou voltar para o foco aqui. Vou voltar aqui para a matéria. Aqui. Madonna looks back. The Rolling Stone interview. Aí aqui. Burning Up. Madonna em 1984. O ano seguinte, do qual ela lançou seu álbum de estreia, em 83, né? Foco. Foco. Aqui. Então vou mostrar aqui por alto, aí eu chego perto para vocês verem. Então, tem estudo de entrevista aqui. Eu vou chegar perto para vocês verem as fotos. Calma, não se preocupem para ler as legendas e tudo, porque depois o texto mesmo eu vou ler aqui para vocês. Acabou. Então, isso aqui depois eu vou começar a ler. Madonna Looks Back eu já falei. Vamos chegar perto. Eu era uma geek no colégio. Eu realmente não bebi nada até o meu primeiro divórcio. Have a drink, encher a cara, né? Tipo, beber. Eu realmente não saí para beber, eu não bebi até o meu primeiro divórcio. Aí aqui, Who's a Girl? Aí tem uma legenda aqui explicando as várias fotos aqui. Vamos ver. Madonna largou a Universidade de Michigan, onde ela estava estudando dança, e se mudou para Nova York em 1978. Ela se tornou parte da cena de downtown na cidade, que é da parte sul de Nova York, né, da ilha de Manhattan e tal. Aí tem a primeira foto, que é essa aqui. Essa, tá vendo? Aí, hanging out, saindo, né, se encontrando com artistas como Jean-Michel Basquiat, na foto 2, aqui. Basquiat morreu cedo, com 27 anos, ela namorou com ele. Tá vendo? In the early 80s, no começo dos anos 80, ela se apresentou em clubes como CGBG e Danceteria, foto 4. 4 e 5. Não. CBGB and Danceteria. E a última foto é a Madonna em 1979. Então ela aqui se apresentando com o irmão dela, o Christopher Ciccone, e essa possivelmente a Erika Bell, que era amiga dela. Aqui ela se apresentando em outro clube.
e ela em 1979. Tá? Então essa é a primeira página de fotos. Estou mostrando aqui para vocês porque eu vou cobrir como se você tivesse a revista em casa, né? Pra você não ficar sem nenhum detalhe. Só para fã mesmo, né? Para quem vai ter paciência de assistir isso tudo. Tá? Vamos para outra página. Express Yourself, que é o nome da música, né? E traduzindo é expresse-se, se expresse. It's boring to stay the same. É um saco ficar o mesmo, né? Se manter o mesmo. Diz Madonna, que trabalhou como um modelo para as a artist model when she's moved to New York. Ela posou, né, para um artista quando ela mudou para Nova York, que é isso aqui, é o ensaio nu dela, né? When nude photos appear in Penthouse, quando as fotos nuas apareceram na Penthouse, na revista Penthouse, Madonna não pediu desculpas. É o 2 que saiu no New York Post. I'm not ashamed, que é eu não estou envergonhada. Eu não tenho vergonha. She also faced controversy, ela também enfrentou controvérsia na apresentação de 1984 do VMAs, que é o Like a Virgin. Vocês conhecem, né? Porque apareceu a calcinha e tudo, ela rolou no chão. E a última foto na turnê Blonde Ambition em 1990, que é o Like a Virgin, que vocês sabem de cor aí. Tá? Então essas são as fotos e as legendas dessa página. Aqui, como vocês sabem, geralmente se pega uma frase da entrevista e dá destaque. Então essa frase aqui vai aparecer no meio quando eu for ler a matéria. Mas eu já vou traduzir aqui. A minha imagem é menos calculada do que as pessoas pensam. Uma garota gosta de mudar sua aparência. Aqui é a penúltima foto. Lady Madonna. Aqui, peraí. Oh, tchau. Com o filho David e a filha Lourdes. Cuidado com o reflexo aqui. Tá, essa aqui é uma cena da turnê. Ray of Light, está escrito na legenda. Madonna's Stick and Sweet Tour. A turnê Stick and Sweet arrecadou 408 milhões de dólares. Tá? E a frase de destaque dessa página é: eu me vejo na Lady Gaga. O show dela é uma zona. Ela tem furos na fishnets. Fishnets são as... é como se fosse a meia calça copiando uma rede de pesca. Mas ela tem aquele it factor, aquele fator it, aquele que especial, né? Que a gente fala aqui no Brasil, aquele que, aquele negócio diferente. Tá? Então essa... e aqui termina a matéria, né? Porque algumas revistas importadas, a maioria das revistas, dá assim, continua na página tal. Que aí lá no fim só tem texto, não tem mais foto. Muita gente ignora isso, ou nem lê. E assim, as entrevistas são tão gostosas, então então já que eu já cobri, aqui já mostrei, aqui já acabou, tá vendo? Já que eu já cobri toda a matéria, aqui tem um finalzinho que dá esse símbolo aqui que significa que acabou. Já cobri a matéria pelo alto, deu quase 10 minutos de vídeo, mas é para fã isso, né? Eu vou agora sentar e traduzir a matéria inteira, a entrevista inteira, que é muito gostosa, para vocês, tá bom? Então, tô animado, é a primeira revista, como eu já mostrei para vocês, Rolling Stone. Vou ler então a matéria e traduzir aqui, tá? Traduzir as expressões, traduzir tudo, para quem nunca teve a oportunidade de ter essa revista. Ok, Madonna looks back. Madonna olha para trás, né? The Rolling Stone Interview. Dias depois do seu aniversário de 51 anos, Pop's Reigning Queen é a rainha reinante do pop, a rainha mor do pop, reflete sobre 3 décadas de provocação, escândalo e hits monstruosos. O repórter que entrevistou a Madonna é Austin Skaggs, Scaggs, tá?
Do lado de fora da mansão da Madonna em Londres, que... Peraí, deixa eu só... Peraí. Pronto, voltando aqui. Tinha uma palavra que eu não lembrava o que era. Quaint. Do lado de fora da mansão da Madonna em Londres, que fica numa rua peculiar da neighborhood, da vizinhança do bairro, né? Marylebone, tem um sinal pendurado que diz assim: alguém famoso pode ter pensado alguma vez em morar aqui. Hoje, esse alguém está no intervalo da última perna da sua turnê Stick and Sweet Tour. E a casa está fervendo com atividade. No porão, editores de filme, de clipe, né, a Piecing Together 2 new music videos. Eles estão editando 2 clipes novos dela. No foyer, com uma iluminação fraca, com paredes pintadas de um azul bem escuro e com uma pintura do Carnaval de Veneza de um pintor antigo pendurada na parede. Outros other staff, né, outro pessoal que trabalha para ela, um assistente, um construtor, uma empregada e o treinador da Madonna, que está irritado porque uma foto de tabloide muito feia, mostrando os braços dela pelancudos, apareceu numa publicação. Aí ele diz: eu recebo centenas de e-mails de pessoas do mundo inteiro querendo o corpo dela, o treinador reclama, né? Mas no mundo da Madonna, depois de 27 anos de escândalo e provocação, uma foto unflattering, quer dizer, uma foto que não faz jus a ela, né, uma foto ruim dela, is barely a blip on the radar. Nem é notada. Blip on the radar é uma expressão que significa no radar, aquele pontinho no radar. Então, depois de 27 anos de fotos, uma foto ruim, ela nem vai notar, nem vai aparecer, é um detalhezinho. É isso que quer dizer, né? Nas últimas 3 décadas, a Madonna vendeu 200 milhões de discos, mais do que qualquer outra artista feminina de longe. A sua turnê Stick and Sweet Tour é oficialmente a maior turnê de arrecadação, né, the highest grossing tour, de arrecadação financeira de grana ever, na história de um artista solo, totalizando 408 milhões de dólares. É a segunda página. Apenas alguns dias antes da nossa entrevista, 80 mil fãs em Varsóvia cantaram parabéns para você e para ela. Madonna, que acabou de fazer 51, fought back tears, ela lutou para não chorar e disse para eles: eu amo meu emprego, esse é o melhor presente de aniversário da vida. Durante 2 entrevistas extensas, que continuaram dentro da suíte palacial do hotel em Budapeste, Madonna, uma artista que raramente olha para trás na carreira, raramente ela fala do passado, né, é isso que ele quer dizer, ela mergulhou profundamente no seu legado musical sem precedentes. Depois de crescer no subúrbio de Detroit, Madonna teve seu mundo balançado quando ela tinha 6 anos pela morte da sua mãe. Sempre uma pessoa extrovertida, Madonna se apresentou pela primeira vez no talent show, né, no concurso de talentos do seu colégio, toda besuntada de tinta no corpo. Ela desafiou o seu pai rigoroso, largando a Universidade de Michigan, onde ela estava estudando dança, e se mudou para Nova York em 1978. Tentando uma vida aí, tentando fazer uma grana, posando como modelo nu, vocês sabem, né, que já saíram essas fotos nuas e tudo, enquanto fazia apresentações em clubs, né, em boates como CBGB, né. O seu álbum de estreia, Madonna, de 1983, teve hits como Holiday, Lucky Star, e ela foi skyrocket. Skyrocket é uma expressão que fala explodiu para o estrelato, igual um foguete. Explodiu para o estrelato um ano depois, com a força de Like a Virgin. E aquela performance da MTV americana, do Video Music Awards, que ela mostrava a calcinha, que aparecia a calcinha, né? Um quinto de século depois, não, um quarto, um quarto de século depois, Madonna continua reinventando a si mesma. Ela acabou de lançar Celebration, um greatest hits de 2 discos,
um pacote de 36 singles, começando com Everybody, de outubro de 82. Isso eu até fiquei na dúvida quando eu li, porque eu tenho o DVD de Celebration, o DVD de Celebration não tem o clipe de Everybody, porque ela não reconhece como clipe oficial, né? Eu não tenho o CD de Celebration, mas o CD de Celebration deve começar com Everybody, deve ser isso. Porque aqui diz Dating Back to Everybody, 36 singles, começando com Everybody de 82. E 2 novas canções, incluindo Revolver, uma colaboração com Lil Wayne. Começa com seu hit de 2005, Hung Up. Aí ela diz, porque is a badass song. É uma... Badass, como é que eu vou traduzir isso? É uma canção danada, é uma canção... Como é que eu vou traduzir badass? Deixa eu ver aqui, peraí. É uma canção foda. Não tem como fugir disso. It's a badass song. É uma canção foda. Madonna explica. Mas também porque é o seu maior single, é o single de mais sucesso da sua carreira ever. Em todos os Hang Up, segundo aqui, nessa data, 29 de outubro de 2009, é o single de maior sucesso da carreira dela de todos os tempos. Chegando ao topo dos charts, né, das paradas musicais, em 45 países. Quando a Madonna apareceu para a entrevista hoje de manhã, ela estava com o rosto suado, acabou de sair de um workout, né, de malhar, e ela está usando um top preto com um padrão de coração e uma fitinha da Cabala no seu pulso esquerdo. Ela não está usando maquiagem e a voz dela tem um traço fraco do sotaque inglês que ela adotou na última década. Desde o seu divórcio ano passado do diretor Guy Ritchie, ela se mudou de volta para Nova York, onde ela comprou uma enorme mansão no Upper East Side. 20 anos atrás, ela parecia incapaz de não falar sobre detalhes íntimos do seu casamento terrível com Champagne. Mas agora ela é um pouco mais cautelosa, cuidadosa de esclarecer que os parâmetros das minhas... Ela quis saber do repórter até onde iam as perguntas, ela é cuidadosa com o limite das perguntas, é isso que ele está querendo dizer. Ela é cuidadosa para ver os parâmetros das minhas perguntas e para calibrar as suas respostas. Ela atribui esse cuidado, em parte, à Cabala. Aí ela fala, eu não acho que eu era cruel, má ou sem coração no passado, mas naquela época eu podia fofocar ou falar mal das pessoas ou dizer coisas sem pensar quais seriam as consequências, ela diz. A Cabala mudou minha maneira de olhar a vida. Então, naturalmente, isso muda o jeito que eu penso sobre a vida. Não pensando como uma vítima, mas assumindo responsabilidade pelas minhas ações e pelas minhas palavras. Mas como as pessoas chamam a Madonna de Madonna, Miss Ciccone, Madge, aí ela esclarece. Todo mundo me chama de M, que é a primeira letra, né? M. Todo mundo me chama de M, ela diz. Madge é uma coisa da imprensa na Inglaterra. Eu ouvi 2 versões para onde surgiu isso. Uma é que Madge é um coloquialismo em inglês, como uma coisa que seria melhor designada a uma dona de casa, o que é absolutamente o oposto de quem eu sou. A outra é que é o encurtamento da palavra majesty, que é majestade, de rainha, né? Aí ela fala, eu prefiro essa. Aí aqui começa a entrevista. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? Uma coisa inédita, eu não vi ninguém nunca fazendo no mundo. Então, assim, nas revistas, você diferencia entre o que o repórter está dizendo e a resposta dela, porque a fonte muda da letra. Mas como eu vou ler para vocês, então eu vou dizendo, é uma pergunta e a resposta dela, tá? Para ficar mais claro. Então começa. Primeira pergunta. Você cresceu em Pontiac, logo do lado de fora de Detroit, onde algumas das suas primeiras influências musicais vieram de ir para festas e churrascos na sua vizinhança, que era composta largamente de African American, né? Pessoas descendentes, né? De negros e tudo. O que você lembra? African American, como é que a gente fala em português isso? Afro-americano, acho que é assim. O que você se lembra dessa época? Aí a Madonna responde. Motown was everywhere. Motown era a gravadora do Michael Jackson, lá no começo dos anos 80, aqueles artistas negros todos, né?
Ela dizia, Motown estava em todos os lugares. Steve Wonder e Diana Ross e o Jackson 5. Foi com isso tudo que eu cresci. Mas quando eu estava no colégio, nós nos mudamos para o subúrbio e era predominantemente classe média e todo mundo branco. Não havia mais aquelas festas nas casas das pessoas com as músicas altas vindo dos vizinhos. Eu me senti deslocada e foi quando eu criei meu próprio mundo. Foi quando eu decidi que eu seria uma dançarina profissional. Eu me tornei um pouco mais introvertida e eu fugia da minha casa, lá da casa dos pais, e ia para shows, para concerts, né? Eu estava consciente do poder da música nesse ponto. Não que eu fosse dizer isso para ninguém. Não que eu pudesse ter consciência disso na época, né? Segunda pergunta. Quais os primeiros shows que você foi na vida? Aí ela fala, o primeiro concerto que eu fui foi um do David Bowie, no Cobo Hall, é um local em Detroit. Eu tinha 15 anos. Ele tinha artistas de mímica com ele, fazendo aqueles caras com vestido de preto e branco fazendo mímica atrás das pessoas. Foi sensacional. Eu gostaria de poder ter visto o David Bowie quando ele fez Ziggy Stardust. O meu segundo show foi Elton John e o meu terceiro foi Bob Marley. Nada mal, né? Aí o repórter, não, nada mal mesmo. Você bebia nos shows? Aí ela fala, quando eu estava no colégio, não mesmo. Eu era uma geek. Eu realmente nunca bebi até eu me divorciar pela primeira vez do champanhe quando eu tinha 30 anos. Outra pergunta. É interessante ouvir você falar do Bowie como uma influência. Porque todo mundo. Aí ela fala, porque todo mundo pensa que eu nasci numa discoteca. Os meus irmãos mais velhos estavam no porão de casa ouvindo The Who, The Rolling Stones, Bob Dylan, o disco do Led Zeppelin, A Whole Lotta Love, e o disco do The Who, Baba O'Reilly. Aí o repórter, você se apresentou cantando Baba O'Reilly num concurso de talentos na 7th grade, né, que seria no colégio lá, no primeiro grau. Aí ela, as minhas amigas pintaram meu corpo com flores e corações fluorescentes. Eu usei um par de shorts e um top midriff, né, que acho que deixa o umbigo aparecendo. E pirei. I just went mad. Eu tinha uma luz estroboscópica e uma outra luz negra. Eu tenho certeza que todo mundo pensou que eu era maluca, louca. Foi a minha primeira vez no palco. Esse foi o começo das minhas performances provocantes. Quer dizer, eu simplesmente pirei, me larguei. Foi o que ela falou, just went for it. Me larguei. As garotas não falavam comigo depois daquilo e os caras olhavam para mim estranho. Aí o repórter, você se considera uma geek? Aí ela, eu digo coisas como Oopsie Daisy, que é uma gíriazinha americana, né? Geek. Quando eu estava crescendo, eu não me sentia cool, né? Né? Aquela coisa dentro, assim. Cool guys. Eu não me sentia legal. Eu não me enturmava com nenhuma galera. Geek não é uma palavra que eu ia usar para me descrever. Embora talvez o produtor Stuart Price, que fez Confessions on the Dance Floor, que disse uma vez para ela, sabe, você é uma nerd de coração, de espírito, mas ninguém sabe. Eu peguei essa frase dele como um elogio. I'm silly and geek and nerdy and not cool. Eu sou meio doida, geek e nerd e não legal, not cool. Aí o repórter, você se mudou para Nova York depois de largar a Universidade de Michigan para se tornar uma dançarina. Como é que você mudou da música para cantar? Aí ela, foi uma questão de circunstância. Porque eu era uma dançarina, eu comecei a ir para audições para teatro musical, o que me forçou a cantar. A maioria das pessoas auditioning, né, fazendo os testes, eram muito mais profissionais do que eu era. Elas levavam música, partitura, e elas davam para o cara do piano, e eu improvisava e cantava as canções que eu via no rádio, como a Aretha Franklin ou outras coisas ridiculamente embaraçosas. Aí o repórter, no ano de 79, você estava vivendo no Queens com Dan e o Ed Gilroy, que tinha uma banda chamada The Breakfast Club, que você cantou, que você terminou se juntando. Nessa época, você escreveu sua primeira música, não foi? Aí ela, era chamada Tell the Truth, Diga a Verdade.
usava 4 notas, mas tinha versos e a bridge, a ponte, e tinha um refrão. E foi uma experiência religiosa. Eu tinha decidido que se eu ia me tornar uma cantora, eu tinha que honrar isso. Eu tinha que earn it, eu tinha que fazer valer, né? Eu tinha que adquirir isso, eu tinha que ter respeito. Então eu tinha que aprender como tocar um instrumento. Nós estávamos vivendo numa sinagoga abandonada no Queens, e a gente fazia uma troca. O Dan me dava lições de música e eu posava para ele que ele era pintor. Eu era a musa dele. E ele me ensinava as cordas poderosas, power chords. Enquanto eles de dia estavam fazendo os trabalhos deles diurnos, né, day jobs, eu ia tocar a bateria, eu play drums. Eu aprendi ouvindo o Elvis Costello, os discos do Elvis Costello. Então um dia eu escrevi uma música e as letras apareceram para mim do nada. Eu pensei, quem está escrevendo isso? Ela, inclusive, mencionou exatamente essa passagem no Rock and Roll of Fame, do lado do Justin Timberlake. Ela falou, who's writing this? Né? Ela trouxe isso de volta, né, essa memória. Aí, voltando aqui. Quando o baterista da banda desistiu, eu me inscrevi. I got to be the drummer. Eu passei a fazer parte da banda. E uma noite na boate CBGB, eu implorei para eles para me deixarem cantar uma música e tocar guitarra. Isso... essa frase é ótima. Aquela posição do microfone ali na frente estava parecendo cada vez mais convidativa. Aí outra pergunta. Em 1982, você assinou com a Sire Records, né, a primeira gravadora. Por causa da força de demos, fita demo, né, que incluía Everybody, que veio a se tornar o seu primeiro single. Quando foi a primeira vez que você se ouviu no rádio? Aí ela, eu estava vivendo no Upper West Side, na esquina da 99 com a Riverside, e era em torno das 7 da noite. Eu estava com o rádio ligado no meu quarto, na estação de rádio de Nova York, KTU, e ouvi Everybody. Aí eu pensei, meu Deus, sou eu saindo do rádio. Foi um sentimento maravilhoso. Aí o repórter, você ligou pro seu pai? Aí ela, eu não acho que eu liguei pro meu pai, não. Eu acho que ele não ia ficar muito impressionado. Aí o repórter, como é que você comemorou? Aí ela, na época eu estava saindo com um pessoal, um monte de artistas de grafite. Um que o apelido é Futura 2000, Futura 2000, o Keith Haring e o Jean-Michel Basquiat. Aí ela falou, o Jean-Michel me apresentou para o Andy Warhol. Eu lembro que a gente estava todo mundo num restaurante japonês na Segunda Avenida com a Sétima, onde o Keith tinha feito alguns desenhos nas paredes e o Jean-Michel estava me dizendo o quão ciumento ele estava de mim por estar no rádio. Porque ele pensava que a arte que eu tinha era uma arte mais acessível do que a dele. E mais pessoas seriam expostas à minha música. Eu falei para ele, o Andy Warhol, né, falou para ele parar de reclamar. Aí o repórter, o Keith Haring, que morreu de AIDS em 1990, e o Basquiat, que morreu de overdose de drogas em 88, foram artistas definidores da geração deles. Como é que você os conheceu? Aí ela, eu fui apresentada ao Keith por uma colega de quarto, mas eu já tinha visto o trabalho dele nas ruas, nos metrôs e nos prédios. E aí a gente começou a sair junto nos clubes legendários de Nova York, nas boates, danceteria, chama danceteria mesmo, e Mud Club, and the Roxy. O pessoal da The Rocksteady Crew was there. O pessoal The Rocksteady Crew, um pessoal de grafite, de hip hop, andava por lá também. A gente dançava, a gente ia ver apresentações de break dentro dos clubes e nas calçadas. Aí o repórter, você fazia pichações, grafite na parede? Aí ela, nas paredes, nos metrôs e nas calçadas. Aí ele, o repórter, what is your tag? Tag é uma expressão que significa a sua palavra-chave, o que define você, né? Qual é a sua expressão, né? Aí ela, boy toy, que é o que todo mundo conhece. Aí ele, porra, não brinca. Como é que você inventou boy toy? Aí ela fala, eu acho que foi o Futura 2000, o artista de grafite, né? Ele é muito esperto. Ele pintou o interior inteiro do meu quarto na Rua 99, o que o dono do apartamento não ficou nada feliz.
A gente tinha uma galera que a gente saía junto. A atriz Debbie Mazar, que é amiga dela até hoje, era parte dessa galera. A gente se chamava de Webo Girls, Webo, W-E-B-O, Webo Girls, que é uma brincadeira com a palavra huevos em espanhol. Aí ela mesma fala girls with balls, garotas com ovos, né? Aí o repórter, você tem hoje em dia pinturas do Andy Warhol, do Kitty Haring ou do Basquiat? Aí ela, eu tenho algumas de cada um deles. O Keith e o Andy Warhol fizeram 4 peças cada um para mim como presente de aniversário quando eu casei com Champagne. São fotos, são composições minhas que eles usaram a foto da capa do New York Post, essa que eu mostrei aqui no vídeo mais cedo. Quando todas as fotos nuas de mim apareceram na Playboy na Penthouse. A manchete diz I'm not ashamed, eu não estou envergonhada. Então eles pegaram todas essas imagens do jornal e pintaram sobre elas. Elas estão na minha casa em Los Angeles. Peraí, deixa eu procurar essa expressão aqui, só um minutinho. Pronto, voltei. Tem uma expressão que eu não conhecia aqui, tá vendo? Estou aprendendo inglês também. Watershed moment. Ela diz que esse foi um momento histórico na carreira dela, quando saíram aquelas fotos nuas e o jornal publicou isso, e ela disse I'm not ashamed, isso foi uma coisa que marcou muito. Então eles pegaram essas imagens e fizeram as pinturas, por isso que ela diz que é um momento histórico da carreira. Eu também tenho uma jaqueta de couro que o Keith Haring pintou, e da qual eu nunca vou me separar. Aí o repórter, desde o começo da sua carreira, a transformação da sua imagem é a única coisa constante, você está sempre mudando. Entre os seus 2 primeiros álbuns, o Madonna de 83 e o Like a Virgin de 84, você teve a sua primeira enorme transformação, indo de uma garota meio morena, de boate, meio punk, para uma loura num vestido de casamento. De onde veio isso? Aí ela fala, eu não sei. Eu acho que a música que eu comecei a escrever tinha uma qualidade mais sedutora, mas eu inconscientemente morfei para isso. Me transformei nisso, né? Eu acho que também teve a ver com o fato de que eu estava fazendo mais ensaios fotográficos. Eu estava sendo... Isso é uma coisa legal que ela diz, que ela fala assim, que I was being styled and dressed. Que eles davam as roupas para ela, a Sire Records e os fotógrafos e tudo vestiam ela e produziam. Então faziam os penteados, faziam a maquiagem, não era ela. Ela estava atendendo essa demanda. Então ela falou, o pessoal estava fazendo isso comigo e eu fui sentindo o clima. Antes disso, era eu que fazia tudo. Eu não tinha uma artista de maquiagem para fazer a minha maquiagem, era eu que fazia. E eu pegava as minhas meias de dança e enrolava elas na cabeça, amarrava na cabeça e tudo, e jogava aqui uns rosários em volta do meu pescoço. Depois disso, foi o fotógrafo Steven Meisel, e o pessoal da moda que começou a me colocar em colãs, em bustiers, essas coisas. Eu acho que o pessoal pessoal no mundo, os fãs, põem uma ênfase muito grande em toda a parte de reinvenção da minha imagem. E sempre foi muito menos calculado do que as pessoas acham. É apenas uma evolução e o que eu estou interessada na época. Os livros que eu estou lendo, os filmes que eu estou vendo, as roupas que eu vejo. Me chame de Zelig. Aí ela fala, não é esse o personagem, o filme do Woody Allen, onde ele assume a personalidade de quem ele está conversando? Eu acho que é um saco ficar a mesma coisa. Uma garota gosta de mudar sua aparência. Aí o repórter. Quando você foi apresentado, né, quando você entrou no Rock and Roll of Fame, eles mostraram lá um vídeo, uma montagem em vídeo da sua carreira. Quando você, afinal, subiu no palco, você fez uma piada falando de você mesma no vídeo e todos os seus cabelos horrorosos. Que era a fashion da Madonna, você olha agora e olha com desprezo. Aí ela fala, eu acho que foi aquela fase de batom roxo e que eu estava usando uma suéter verde fosforescente. Tem umas fotos bem específicas dessa época, né? Todos aqueles estilos de cabelo, tudo bem, era os anos 80, era uma era de maus penteados, mas vamos encarar, né? Aí o cara... Bom, pelo lado bom, tem uma época da sua carreira que você olha e pensa, caralho, eu tava gostosa. Fuck, I was pretty hot. Aí ela fala, como se eu fosse admitir isso, né?
e ser sacaneada pelos próximos 10 anos? Eu não vou responder essa não. Aí o repórter, tem a famosa história da sua apresentação lá do Like a Virgin, no Radio City Music Hall, em 1985, quando toda a plateia... não, minto, tô confundindo. Não é o Video Music Awards, não. É a Virgin Tour. É a famosa história da sua apresentação em Nova York, no Radio City Music Hall, em 85, durante a turnê Virgin Tour. Que aí o repórter fala. Quando a plateia estava toda vestida de Madonna. As meninas, as fãs, estavam todas vestidas com as roupas iguais a você. Essa primeira turnê, o Virgin Tour, começou em Seattle, né, e viajou o país inteiro. Começou como Madonna Mania desde o começo. Aí a turnê inteira foi uma loucura, porque eu saí de tocar nos clubezinhos de Nova York, o CBGB, que é uma boate, tá, e The Mud Club, para tocar em estádio. Quando a turnê Virgin Tour abriu em Seattle, no Seattle, né, era um teatro pequeno. E as garotas estavam com roupas largas. Peraí, deixa eu ver essa expressão aqui. Voltei aqui. Flap shirts. É uma moda dos anos 80 que eram camisas com aba, com umas coisas assim, uma em cima da outra, várias camadas, umas coisas assim. Então ela está descrevendo as garotas na plateia, que estavam em Seattle. Logo na abertura, as garotas usavam esse tipo de roupa, elas cortavam os tights, né, que eram as roupas apertadas e tudo. Os super-heróis usam tights, que é aquela roupa, né? Eles cortavam acima do... não, logo abaixo do joelho, e usavam as luvas as luvas, tudo copiando o estilo Madonna anos 80, né? Os rosários, os laços no cabelo, os brincos gigantes, e eu pensei, meu Deus, que coisa louca isso. Depois de Seattle, todos os shows foram para arenas, para estádios. Eu nunca tinha feito uma turnê de ônibus. Todo mundo dizia que era maravilhoso, que era muito divertido. Aí o repórter, você não escreveu nem Material Girl, nem Like a Virgin. Qual foi sua primeira impressão logo que você ouviu essas demos pela primeira vez, né? Aí ela, eu gostei muito de ambas, porque elas eram muito irônicas e provocativas ao mesmo tempo, mas completamente diferentes de mim. Eu não sou uma pessoa materialista e certamente não era uma pessoa virgem. E, falar nisso, como é que você pode ser como uma virgem? Eu gostava da brincadeira com as palavras e achava que era uma coisa esperta. Elas são tão geeky, elas são tão legais. Aí o cara, você não é materialista? Aí ela, olha, eu me sinto sortuda de ser capaz de comprar uma pintura da Frida Kahlo ou morar numa casa legal, mas eu sei que eu posso viver sem isso. Eu tenho recursos, e se eu terminar numa cabine de... numa cabine não, numa cabana de madeira no meio da floresta, isso ia funcionar também. Essas coisas, ter dinheiro, ter luxo, não é mandatório, não é necessário para minha felicidade. É isso que eu quis dizer quando eu disse que não sou uma pessoa materialista. Aí o repórter, você tinha uma ideia de que essas duas canções seriam hits tão grandes, Material Girl, Like a Virgin? Ela, não. Elas apenas tiveram uma boa... ressonaram bem comigo. Elas se encaixaram bem comigo. Eu nunca fui uma boa juíza do que as coisas, de quando as coisas vão se explodir ou não. As canções, isso é interessante, olha só. As canções minhas, que eu acho que são as canções mais retardadas que eu já escrevi, como Cherish e Sorry. Sorry foi um grande hit do meu último álbum. Acabam sendo os maiores sucessos. Into the Groove é outra canção que eu me sinto uma retardada cantando, mas todo mundo parece gostar. Eu não gosto de Into the Groove, gente. Aí o cara, é porque Into the Groove tem uma batida maravilhosa, né? A bassline, né? Bass é o... Peraí, deixa eu procurar o nome desse instrumento, peraí. O baixo, que a gente chama de baixo, né? Tem a guitarra e tem o baixo, é o baixo. Então o repórter diz, é porque o Into the Groove tem um baixo maravilhoso na música. Aí ela, obrigado Stephen Bray. Aí o repórter esclarece, o Stephen Bray, que é um ex-namorado da Madonna de Michigan, ele coescreveu e produziu muitos dos seus hits dos anos 80. Aí voltando para a entrevista, ela dizendo, sempre começa com a linha do baixo e com a batida. Você constrói daí o resto da música. Como Holiday, Hung Up, Music.
Eu acho que tem... eu acho que isso tem a ver com ser uma dançarina, porque tudo tem a ver com essa linha do baixo quando você é uma dançarina. Você tem que sentir essa linha, esse baixo tocando no centro da sua gravidade no corpo, para você pegar o ritmo e fazer a dança. Aí o repórter, como é que você responde a crítica? Quando aquelas fotos nuas apareceram na Playboy na Penthouse, por exemplo, você foi totalmente desafiadora. Aí ela, aquela foi a primeira vez que eu estive consciente de que eu podia dizer fuck you com a minha atitude. Eu podia mandar se fuder com a minha atitude. Você está tentando me colocar para baixo por causa disso? Ela falando, né? As pessoas, vocês estão tentando me colocar para baixo por causa de fotos nuas? Eu não vou deixar a opinião pública ditar os meus próprios sentimentos sobre eu mesma. Eu não vou pedir desculpas por nada que eu tenha feito. Aí o repórter, o seu agente anterior, o Freddie The Man, achou que a sua carreira tinha terminado depois daquela performance de 84 do VMAs do Like a Virgin. Aí o Video Music Awards, né, do Like a Virgin. Você ficou preocupada depois da apresentação? Aí ela, o Freddie ficou branco feito um fantasma. Ele ficou muito desapontado comigo, porque eu estava rolando no chão, o meu vestido subiu e você podia ver minha calcinha. Mas o que eu estava pensando? Aí ela diz que o que estava... Pouca gente nota isso, isso é interessante, né? Que ela deixa, logo no começo, ela perde o sapato. Você já viu isso? Naquela apresentação do Like a Virgin, ela deixa um sapato cair. Então, eu derrubei, eu perdi o sapato, eu não sabia como pegá-lo e colocá-lo de volta, e aí eu decidi deitar no chão. Aí ela deita no chão, pega o sapato, tanto que você vê ela pondo o sapato de volta. Quando ela levanta do chão, ela já está com os dois. Foi um monte de coisa. Foi muito assustador, mas também foi muito divertida aquela apresentação. E eu nem tinha ideia o que isso ia significar para o meu futuro. 1 milhão de coisas estavam passando pela minha cabeça. Aí o repórter, não, não eram só as suas performances que eram provocativas. Você não escreveu Papa Don't Preach, mas é impossível imaginar outra pessoa cantando essa música. Como essa canção Papa Don't Preach falou para você? Por que ela foi importante para você? Aí ela encaixou exatamente no meu zeitgeist, né, no meu pensamento pessoal de enfrentar a autoridade masculina, né? Seja o Papa, seja a Igreja Católica, seja o meu pai ou o seu jeito conservador de ser. Aí o repórter, como é que o pessoal reagiu? Nossa, aí ela fala, nossa, teve muitas reações, todas elas se confundem. Mas para o Papa Don't Preach, teve tantas opiniões, tanta gente achou tanta coisa. Isso é porque, eis porque eu acho que era tão legal, tão grande a música. Aí ela faz uma brincadeira com o filme Knocked Up aqui. Ela Is she for Charmer's motion, as they say in Knocked Up? Que ela usa a expressão do aborto, como eles falam no filme, Charmer's motion. Aí ela fala, o pessoal achava, ela é a favor do aborto, ela é contra o aborto. O pessoal não tinha muita ideia do que era, né? Aí o repórter, olha isso, gente, isso é muito interessante. Se você chegou até aqui, 34 minutos de vídeo, talvez valha a pena a entrevista inteira por causa dessa parte. Olha que coisa muito legal. Não vejo ninguém sabendo disso, né? Alguma ideia que você teve para sua carreira e que você não prosseguiu com ela porque pareceu extrema demais? Olha só a resposta dela. Eu fiz uma sessão fotográfica inteira com o Steven Klein para a última para sessão de fotos de capa do meu último CD. E eu pintei meu rosto inteiro de preto, com exceção dos lábios que eu pintei de vermelho e dos olhos brancos. Era uma brincadeira com as palavras. Você já ouviu falar na Black Madonna, a Madonna Negra? Tem um monte de significados e por um minuto eu pensei que seria um ótimo título para o meu disco. Black Madonna. Madonna Negra. Madonna Preta, né? Mas aí então pensei, 25% das pessoas do mundo podem entender isso, talvez menos. Não vale a pena. Isso acontece o tempo todo, eu desisti de coisas, porque as minhas referências são realmente, geralmente da escala Richter. Ela aqui compara com a escala que mede os terremotos, né? Então ela quer coisas assim, sempre gigantescas, de arrasa quarteirão, né? É por isso que eu tenho gente como o Guy Ozieri, que é o agente dela hoje, né? Na minha vida, porque ele olha pra mim e fala, não, você não vai fazer isso não.
Aí o repórter. Muitos fãs consideram Live to Tell, do seu álbum de 86 True Blue, como a sua canção principal, a sua canção que define você. O que você lembra da escrita de Live to Tell? Aí ela fala, às vezes quando eu estou escrevendo canções, eu estou apenas incorporando, passando uma mensagem que vem para mim, assim, né? Sendo um canal de transmissão de alguma coisa. Eu podia dizer para você que Live to Tell era sobre a minha infância, meu relacionamento com os meus pais e minha mãe, mas também meu pai e minha madrasta. Mas talvez não. Pode ter sido sobre alguma coisa que o F. Scott Fitzgerald escreveu num livro, ou uma história que eu vi em algum lugar. É verdade, mas não é a letra da música é verdade, mas não é necessariamente autobiográfica. Eu podia dizer a mesma coisa sobre La Isla Bonita. Eu não sei de onde veio aquilo. Aí o repórter, você está querendo me dizer que você nunca sonhou com São Pedro? Isso é ótimo, né, gente? Eu espero que você tenha chegado até aqui, porque essas coisas são maravilhosas. O repórter, você nunca sonhou com São Pedro? Porque no começo de La Isla Bonita, ela diz, né? I had a dream. Como é que é a letra? Você vai saber, porque agora não está vindo, não. Aí ela fala, eu não sei onde São Pedro é. Naquele ponto eu não era uma pessoa que podia tirar feriados em lindas ilhas, né? Como a personagem, né? Eu não era uma pessoa que podia fazer isso. Eu posso estar no carro indo para o estúdio e ter visto uma rampa de saída para São Pedro. São Pedro é uma localidade em Los Angeles. Eu fui lá porque foi em São Pedro que foi gravado Like a Prayer. É numa área militar de São Pedro. Eu, inclusive, tenho aqui no canal que eu visitei as duas locações de Like a Prayer, né? Que é a igreja e a área do assassinato ali, tudo, no clipe. Fica aí em São Pedro. Então, São Pedro é uma área de Los Angeles. Foi isso que ela está dizendo. Eu podia estar indo no carro e vi uma rampa de saída indicando o caminho em São Pedro, e por isso que eu me inspirei e taquei no Like a Virgin, no La Isla Bonita, né? Aí, como é que você escreveu Vogue? De onde saiu Vogue? Aí ela, eu escrevi Vogue quando eu estava fazendo Dick Tracy. Depois que a gente fez o filme, o meu então namorado Warren Beatty me perguntou se eu podia escrever uma canção que fosse encaixar na minha personagem do ponto de vista dela, a Breathless Mahoney, né? Uma canção que a Breathless pudesse ter escrito, do ponto de vista dela, que vive naquela época, com aqueles conflitos, aquela coisa. Essa é uma expressão que eu já procurei, não vou precisar pausar para ver porque eu já procurei. A Breathless era obcecada com o Speakeasy. Speakeasy são locais que vendiam drogas, vendiam bebida, quando isso era ilegal nos Estados Unidos. Então tinha esses locais chamados speakeasies, que você ia furtivamente para tomar um negócio, embora fosse proibido, né? The Prohibition Era. Al Capone foi muito famoso nessa época. Todo aquele clima Dick Tracy é desse clima, né? Então ela fala, a Breathless Mahoney era obcecada com speakeasies e com estrelas de cinema e coisas assim. A ideia para a letra de Vogue veio através desse pedido do Warren Beatty. Coincidentemente, eu estava indo por um lugar chamado Sound Factory aqui em Nova York e dando uma olhada nesses dançarinos que estavam fazendo esse novo estilo de dança chamado voguing. E o Shep Pettibone, que coproduziu Vogue comigo, costumava ser DJ lá, nessa boate. Foi assim que tudo se juntou e virou Vogue. Aí o repórter, qual foi o maior desafio da sua carreira? Aí ela fala, fazer Vita com Andrew Lloyd Webber e o Tim Rice. É toda uma diferença na sensibilidade de som, de música para mim. Eu seriamente tive que trabalhar com uma coach vocal para cantar com força e com convicção. Muitas das músicas de Evita foram gravadas ao vivo, e eu estava o tempo todo no estúdio de gravação com produtores estranhos e roteiristas, uma orquestra gigante, e aqui tem outra expressão, huge shoes to fill. Uma responsabilidade muito grande, né? Porque ela estava encarnando Evita, que é um símbolo na Argentina, então essa expressão huge shoes to fill, a grosso modo seria sapatos grandes para preencher, mas significa isso. Uma responsabilidade de arcar com o peso que eu encarei, entendeu? Então era isso. A primeira música que eles queriam que eu gravasse era Don't Cry For Me Argentina, que é a pior música, a mais difícil de todas.
Eu acho que eu quase comecei a chorar. Eu me senti muito intimidada. Lá pelo meio das sessões de gravação, eu consegui relaxar. Aí o repórter. Em 1998, você retornou, após 4 anos de intervalo, você retornou com Ray of Light, trabalhando com o artista de eletrônica inglês William Orbit. Por que ele? Aí ela, depois de Evita eu tive um bebê. Saí do mundo da música pop, da cultura pop, por um tempo. Quando eu voltei com muita fome, muito curiosa, procurando por alguma coisa nova. Durante esse período, eu estava ouvindo os discos do William Orbit chamado Strange Cargo. Isso aqui eu também fui procurar para vocês, tá? Porque ela bota aqui Strange Cargo Records, no plural. Aí eu fui procurar, William Orbit lançou 4 álbuns chamados Strange Cargo. 1, 2, 3 e um outro com outro subtítulo. Então ela estava ouvindo esses discos todos, tá? Aí ela continua, William Orbit é muito excêntrico, ele vive no seu próprio mundo. Eu fiquei tão longe de tudo, e quando eu entrei no estúdio com ele, eu me senti tão entusiasmada que era como se eu tivesse sido atirada por um canhão. Ela se sentiu como uma bola do canhão, sabe? Assim, pá! De tão empolgada que ela ficou com o cara. Eu tinha tantas ideias e o Ray of Light reflete isso. Aí o repórter. Muitos dos seus discos tiveram colaborações com produtores não tão conhecidos, né, under the radar, mais discretos e tudo, como o Orbit, o Mirwais, que fez Music, o Stuart Price, que fez Confessions on a Dance Floor. Aí o cara fala, mas pro Hard Candy, em 2008, você virou para hitmakers, para pessoas que já são mega conhecidas da indústria, como fazedores de hit, como o Timbaland, o Justin Timberlake e o Pharrell Williams. O que você estava pensando? Por quê? Peraí, eu tenho que parar aqui porque o vídeo já está imenso. Peraí. Pronto, vou voltar aqui. Falta pouco, falta 1 página e meia, se você aguentou. Então, por que você fez o Hard Candy com o Justin Timberlake, o Timbaland e o Pharrell? Aí ela fala, eu sempre penso, ok, quem é que tá fazendo música que eu gosto agora? Eu realmente, genuinamente gosto da música do Timbaland e do Justin. O Justin é um compositor brilhante. Aí ela cita uma música dele, né? What Goes Around Comes Around. Brilhante. Eu achei que seria um ótimo desafio trabalhar com ele. Aí o repórter, alguém já... Isso também é interessante. Se você chegou aqui, talvez você nunca soube disso, hein? Alguém já recusou trabalhar com você, uma oferta de trabalhar com você? Ela falou, claro. Ou disseram na minha cara, não quero trabalhar com você, ou é a desculpa de não tenho tempo. Eu sempre quis trabalhar com Eminem, mas eu não acho que ele queira trabalhar comigo, não. Ela ri. Talvez ele seja tímido. Aí o repórter, em 96, você teve a sua primeira filha, Lourdes. Desde então, sua família cresceu com o Rocco, que você teve com Guy Ritchie, e o David e a Mercy, que você adotou de orfanatos no Malawi. Os seus filhos têm músicas da Madonna favoritas? A ela, claro, certamente. A Lourdes adora todas as minhas músicas antigas. Ela realmente adora os anos 80, do jeito que ela se veste para as músicas que ela ouve. O Rocco gosta de tudo que eu fiz com o Timbaland. Ele é um menino do hip hop e da eletrônica. Já o David, a canção favorita do David é Raiz Lá. Ela brinca, é assim que ele chama, Raiz Lá. Ele é o meu maior fã. Todo mundo diz que quando ele assiste o show, ele fica congelado do começo até o fim. E ele estuda tudo. E ele conhece todos os passos de dança. Aí ela ri de novo na entrevista. Ele não está escolado. He's not jaded. Ele não está escolado como meus outros filhos. Aí o repórter. Você e a Lourdes, que agora, em 2009, tem 12 anos, foram a um show da Lady Gaga em Nova York. Vocês duas vão a muitos shows juntas? Aí a Madonna, a gente acabou de começar. A gente gosta da mesma música e eu acho que a Lady Gaga é ótima. Quando eu ouvi a Lady Gaga, eu senti uma espécie de reconhecimento. Eu pensei, ela tem alguma coisa, tem uma coisa peculiar sobre a Lady Gaga. Ela não tem medo e ela é engraçada, e quando ela falou com a plateia, ela soou inteligente e esperta, ela é única. Aí o repórter, você pode perceber a ambição de um artista? Ela, sim. Tem pessoas como Justin Timberlake, que é realmente lindo, né, fisicamente, ele é bonito e relaxado, laid back. Ele é como se fosse o ator Cary Grant. Eu amo o Justin, amo trabalhar com ele, mas eu não me reconheço nele. Mas eu me reconheço na Lady Gaga.
a Lady Gaga no começo da minha carreira, né? Claro, quando eu vi a Lady Gaga, ela não tinha muito dinheiro para sua produção, ela tinha buracos no fishnets. Fishnets é a meia calça que eu já falei, a meia calça copiando uma rede de pesca e tudo, então a Madonna fala, ela estava meio detonada e tinha erros no show inteiro. Era meio que uma zona, mas eu conseguia ver que ela tinha aquele fator it, né? aquele quê especial. A Madonna fala, é muito legal ver isso no estágio inicial, cru, raw stage. Aí o repórter, outro artista que você admira é o Sting. Sobre o que vocês conversam? Aí ela, eu consideraria o Sting meu amigo, mas eu acho que eu sou mais amiga da esposa dele, Trudy. Ele é um músico incrível que toca 50 tipos de instrumentos diferentes e eu sempre me senti um pouco intimidada por ele. Eu acho. Aqui tem outra expressão, look down. I always think he looks down on me. Eu sempre acho que ele olha. A grosso modo, look down é olhar como se o Sting estivesse em cima e ela embaixo, olhar de cima para baixo. Como se ele fosse melhor, né? Mas ela explica isso aqui. Not down on me, não como eu como pessoa, mas eu sou uma popstar. Ele é um músico real. A gente não conversa sobre música tanto quando a gente está junto. Geralmente o Sting fica sentado lá numa esquina, lá num cantinho do quarto, jogando xadrez ou tocando algum instrumento de 16 cordas que eu não sei nem o nome. Aí o repórter. No ano passado você e o Guy Ritchie se separaram. Aí o repórter baixa assim um pouco a voz. Aí a Madonna, você não tem que diminuir a sua voz quando você diz isso. Não é uma palavra ruim, divórcio. Mas eu achei que a gente estava falando nessa entrevista sobre música. Se você puder conectar a ideia de música com divórcio, eu falo disso com você. Aí o repórter. Tá, então vamos falar sobre a letra de Devil Wouldn't Recognize You, do Hard Candy. Aí ele pega um trecho da letra. I should just walk away, over and over, I keep on coming back for more. Aí ela diz, o que eu posso dizer? Foi um ano difícil, foi um ano desafiador. Eu acho que o trabalho me salvou e eu estou muito grata de que eu tinha trabalho para fazer. Eu podia ter me jogado de cima de um prédio, de tão desesperada que eu estava. A vida é um ajuste, é diferente. Os meus filhos não estão comigo agora, eles estão com o pai. E eu não me sinto muito confortável com a ideia dos meus filhos não vivendo todos juntos. Há o lado bom e o lado ruim, mas eu me sinto bem agora. Aí o repórter. O que você ama sobre ter filhos de diferentes países? Aí ela. Quanto mais diverso o mundo onde você vive, mais aberto você é. Os meus filhos mais jovens são da África, o que abriu os meus olhos e me deu uma nova perspectiva de mundo. A minha casa é como um anúncio da Benetton. Eu tenho babás francesas, seguranças que são israelenses, dois assistentes, um da Argentina e um de Porto Rico, como eu também tenho um outro assistente japonês, um chefe de cozinha japonês, e um outro chefe italiano. É maravilhoso, eu amo. A minha casa não seria de nenhum outro jeito. A minha vida é uma cacofonia de diferentes linguagens e música. Ela diz que na casa dela é aquele burburinho, aquele barulho de gente falando diversas línguas, e ela adora esse caldeirão, né? Aí o repórter. Eu estava no show ontem em Budapeste e eu fiquei chocado como nenhuma das suas músicas foi apresentada no arranjo oficial dos discos. Aí ela fala, mesmo as minhas músicas novas, eu tenho que reinventá-las, ou depois de uns 2 meses eu fico cansada, fico entediada. Quando você reinventa as músicas, você tem que sentar por dias com o diretor musical do show e com a banda. Inevitavelmente, você acaba fazendo um sample, copiando algum trecho de alguém, sampling someone. E você tem que conseguir, como ela fez do ABBA, né? E você tem que conseguir permissão e gastar mais dinheiro. As pessoas me disseram, você podia apenas sentar, tocar violão e cantar suas canções como faz o Paul McCartney. Aí ela fala, mas eu ia ficar entediada com isso. A maior parte da alegria dos meus shows é a mágica de criá-los, o teatro dos shows. Eu sou uma pessoa perfeccionista, eu gosto de trabalho duro, eu gosto de suar. Aí o repórter, claro, claramente gosta de suar. Você cantou Into the Groove pulando corda. Aí ela, eu sempre faço algo impossível durante os meus shows e esse aí, pulando corda do Into the Groove, foi o meu momento impossível. É muito difícil cantar e dançar ao mesmo tempo. É por isso que a maioria das pessoas que dança não canta, ou pelo menos não canta direito. Aí o repórter, no documentário I'm Going to Tell You a Secret, o documentário da turnê Reinvention,
Você aparece colocando gelo nas pernas como um jogador de basquete depois dos shows. Aí ela fala, eu vou para casa e eu sento numa banheira de gelo por 10 minutos. É realmente doloroso quando você entra, mas depois que você sai, se sente ótima. Eu sou uma atleta, os meus tornozelos levam fita, tapes, né, before the shows, antes dos shows, e eu tenho tratamentos e terapia física. Tudo por causa dos anos e anos de abuso físico, dançando em salto alto, o que não é legal para o seu joelho. Todos os dançarinos têm é, ferimentos, mas a gente lida com isso. A gente faz acupuntura, faz terapia e continua indo. We just keep going. Essa outra pergunta também é maravilhosa, gente, do cara. Quando você olha para a plateia, quais são as pessoas que te chamam a atenção? Quem te aparece para você? Aí ela, às vezes é apenas um olhar da pessoa de puro entusiasmo. Eu estava em Munique, na Alemanha, no outro dia, e esse pai estava na primeira fila com a filha nos ombros dele. E ela estava completamente extasiada, sorrindo de orelha a orelha. Do outro lado tinha dois guys sem as camisas. Os dois estavam cobertos em tatuagens de mim. These are my go-to guys. Go-to é uma expressão referência. Esses são o meu pessoal de referência que eu bato o olho, pá, já vejo direto. My go-to guys, né? Tá acabando, calma, tá acabando. É, espero que vocês estejam gostando, né? Porque tá sendo trabalhoso fazer e tudo. Mas eu espero que vocês estejam gostando, acho que vale a pena. Tá chegando o fim. O repórter. Quando os fãs em Varsóvia cantaram parabéns para você, alguns dias atrás, você engasgou de emoção, né? Você deu uma segurada ali. Aí ela fala, quando as pessoas na plateia começam a chorar, tem um efeito contagioso. Chorar é complicado, porque quando você chora, você não consegue cantar bem, porque isso bloqueia a garganta. Mas durante essa turnê, um monte de coisas emocionais aconteceram. Olha que coisa interessante, gente, agora. O Obama foi eleito, saiu lá o resultado da eleição no ano do Obama, o Obama foi eleito logo depois que a gente subiu no palco em San Diego. Nós estávamos dizendo, antes do show, a gente estava em roda dizendo as nossas orações, e eu tinha lágrimas descendo pelo meu rosto, e eu disse, eu sinto que eu estou dentro de um sonho, eu sinto que eu estou vivendo um sonho, que é a eleição do Obama, né? Eu ajoelhei no chão e beijei o chão. Aí ela fala, eu estou aqui na entrevista com você, eu me sinto emocionado, tenho vontade de chorar agora falando disso. Desse momento no show e da eleição do Obama. Aí o cara, você uma vez disse à nossa revista Rolling Stone que havia momentos na sua vida que se você soubesse que a fama seria assim, você não teria tentado tanto. Você disse também, se alguma vez ficar muito difícil ou eu sentir que eu estou sendo muito escrutinizada, eu não vou fazer mais. Aí o cara, quais são os seus pensamentos sobre a fama hoje? Aí ela fala, vale a pena se você pode entender que elas são um meio para o fim. A fama é um meio para o fim, means to an end. O meu trabalho me permitiu fazer coisas que não tem nada a ver com a música. Saber que as minhas experiências na África mudaram as vidas das pessoas para melhor, ver a vida das pessoas mudar na minha frente, exatamente na frente dos meus olhos, como eu não posso me sentir positiva com isso? Nem sempre eu estou me sentindo positiva, mas eu posso te assegurar. Não, aquilo que ela disse, nem sempre eu me sinto de bom humor, positiva. Isso eu posso te assegurar. Aí ela fala, ontem, por exemplo, eu levantei do lado errado da cama. É bom que a entrevista é hoje, porque ontem eu estava de mau humor. Aí o cara, zangada, ela muito zangada, muito irritada. Quando eu não consigo dormir direito, eu não sou muito divertida, não. Mas você sabe, né? Todo dia eu tiro um momento para ficar consciente do que está em volta de mim, consciente do mundo, to be aware. Tem uma sensação de consciência como as minhas palavras e ações afetam as pessoas. Eu faço isso quando eu acordo de manhã e faço isso quando eu vou dormir. O que eu vou fazer com o meu dia hoje? E quando eu vou dormir, o que eu fiz com o meu dia hoje? Aí a última pergunta da entrevista. Na maior parte do tempo você está satisfeita? Aí ela, às vezes eu estou, às vezes eu sinto que eu estou falhando miseravelmente,
e acho que nada do que eu não faço nada além de causar estrago e trazer caos. Mas eu sou uma pessoa humana, eu acho que eu tenho que fazer erros, eu tenho que cometer erros e depois me perdoá-los. Depois perdoar que eu fiz isso. Né? Forgive myself afterward. Então eu sou humana, eu tenho que cometer erros e perdoar a mim mesma por ter feito esses erros. Gente, terminou. Depois esse áudio gigante. Quem vai ter paciência de ver isso? Espero que vocês tenham gostado. Não vou prosseguir muito, não. Vocês não vão me matar, né? Tá? Essa foi a Rolling Stone completa. Entrevista aqui pra vocês. Tá bom?